É sempre bom ver amigos da gente crescendo, né? Ou variando o repertório, abrindo coisas, tendo coragem, né? Dando a cara a tapa aí, né? É sempre muito bom a gente ver a análise do comportamento aumentando, né? Aumentando a divulgação, aumentando o tipo de trabalho, aonde que esse trabalho se encaixa, né? Eu gosto demais de saber disso, de torcer pelo sucesso, porque tem espaço para todo mundo, né? E de Uhum. falar, né? Eu gosto mais de falar, então, Que se bom. depender de mim, dura horrores. Virgínia, vai durar só a 1 hora do Instagram mesmo ou ela tem uma duração maior por estar no Zoom? Só para eu saber Não, não aqui. vai cair com 1 hora completa, não. A gente pode se Tá, estender mais um pouco, a depender das tá, perguntas, ok? tá bom. É porque eu estava preparando os slides aqui, como eu imaginei que ia ser no Instagram, né? Não iam ter slides e tal, tudo muito mais rápido. Aí, quando meia hora antes eu vi, né, fui preparar, só que meu computador deu um pau danado, eu tive que reiniciar 2 vezes e entrei aqui em cima da hora, né? E aí acabaram que o computador está aqui na minha frente, os slides estão tudo fora de ordem, e eu não sei se vai dar para eu ir arrumando e falando ao mesmo tempo, porque eu queria mostrar algumas figuras para vocês, entendeu? Mais do que Ah, palavra sim. escrita, eu queria mostrar algumas Aham. figuras para a gente refletir, para não ficar uma live como outras que eu já dei sobre cuidados paliativos, tá? Se vocês puderem me dar 2 minutinhos para ver se eu consigo tirar aqui do Gmail a figura que eu mandei e colar, é só 1 minuto. Eu posso ir contando como é que eu fui parar nessa área, que aí eu não preciso olhar diretamente para a câmera, né? Eu olho para o computador aqui e vou contando como é Sim, que eu fui parar nessa área, tá? ok. Como a Virginia leu aí no meu, né, no meu mini currículo, eu fiz mestrado, né, lá na UNB, terminei em 2001 e aí fui fazer o concurso na Católica de Goiás, né? Onde já estavam alguns amigos mesmo de muito tempo, né? Como o Cristiano Coelho, a Michela, que também de Brasília, já conhecia há muito tempo, e a Elisa, que eu tinha conhecido aqui, que ela tinha vindo fazer mestrado e doutorado aqui, e já estava dando aula lá de novo. Então, quando eu cheguei lá, estava meio em casa, né? Tava aquela coisa meio bagunçada. Mas, oh meu Deus, ele foi tudo de novo, ninguém merece. Mas dei aula, 4 anos na Católica de Goiás, né? Voltei, dei aula aqui em 2 faculdades particulares, fiquei muito tempo no IBAC, sempre na pós do IBAC, tanto em aulas, quanto em supervisão, quanto corrigindo monografias, né, de conclusão do curso, da especialização ou da formação, e clinicando. E aí, né, de vez em quando dava uma aula fora de Brasília, porque não era tão comum, né? As pessoas hoje, eu acho a análise de comportamento super pop, né? Porque não era de jeito nenhum. Pra gente ter um congresso de análise de comportamento, era assim, o da BPMC a gente ficava esperando o ano todo, né? E era muito raro ter um congresso menor numa área especial, né? E aí a gente ficava esperando esse da BPMC para se encontrar e para poder mostrar os trabalhos. Então a gente tinha muito pouco espaço de troca, né? Os e-mails não era todo mundo que tinha computador em casa, né? Não era todo laboratório que liberava o tempo inteiro. Então a gente tinha menos espaço de troca. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, redes sociais, todo dia tem uma Jaque em algum lugar, né? Então tá muito diferente. Tem o seu lado muito gostoso e tem o seu lado de, nossa, mas será que eu vou falar igualzinho o que eu falei no passado? Será que vai ter gente que já viu? Mas assim, sempre tem alguém que não viu, né? Sempre vai ter alguém que não viu. Então, isso é o interessante desse crescimento, né? E da gente poder se dar as mãos, da gente poder estar perto um do outro, né? Mas aí estou eu dando aula numa faculdade particular, Particular? excelente. Oi?
eu dando aula na faculdade particular, no CEUB, né? Lá no IBAC, a toda, e clinicando. E passando muito mal, né? Tava trabalhando demais, e aí uma gastrite e tal, não sei o quê. Fui ao médico, a gastrite eram gêmeas, para quem não ia ter bebês. E aí, ao ter essas gêmeas, então, o meu mundo mudou um pouco, né? Eu fiz algumas opções de vida, né? Ainda continuei trabalhando muito, dando aula lá no CEUB, mas aí eu falei assim, não, eu não estou vendo minhas gêmeas crescerem, né? Então, eu tô sabendo muito das notícias delas pela babá ou pela minha mãe. E não que isso seja errado, tá? Quem quiser pode saber, cada um tem sua vida, né? Cada um tem suas regras e tem suas necessidades e suas operações motivadoras, né? E vai fazer suas escolhas aí de acordo com uma série de variáveis super complexas. Mas nesse momento da minha vida eu quero ver essas duas crescerem, eu quero estar mais próxima. E aí eu saí do CEUB. Fiquei 1 ano e meio, assim, numa vida muito tranquila perto da que eu levava, né? Ficava com elas de manhã, passeava, só atendia uma vez de manhã, atendia 3 ou 4 vezes à tarde, e à noite de novo estava com elas, a não ser quando tinha uma outra aula no IBAC. E sábado, às vezes, eu também dava aula no IBAC. E aí, me chamaram num concurso que eu nem lembrava que tinha feito, que eu fiz porque eu dei aula de uma disciplina num cursinho para esse concurso, e uma amiga me convenceu a me inscrever. E aí me chamaram nesse concurso da Secretaria de Saúde no Distrito Federal. Aí eu, não, gente, minha vida tá muito boa, eu tô muito tranquila, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Eu tenho dor crônica, eu tenho insônia, né? Sou toda bichada. Falei assim, não, me deixa, eu tô muito bem aqui com as minhas filhas, né? Nunca tive nem tanto dinheiro, não consigo nem entender, trabalhando menos e tendo mais dinheiro, né? Mas aí, vai lá ver, quem sabe o trabalho te interessa, não é o salário, não é a estabilidade do servidor público, não é nada, mas talvez o trabalho, né? O humano, a parte humana do aprendizado também dele te interesse. Aí eu fui, realmente tinham áreas muito, muito, muito interessantes, né? Para se trabalhar o SAMU, podia trabalhar no SAMU, podia trabalhar com... Ai, que coisa chata. Acabar desistindo dos slides, mas podia ficar divertido. Podia trabalhar no NASF, né, que é uma atenção mais básica, ajudando mais a comunidade de uma forma geral, fazendo visitas domiciliares, dando palestras, ajudando as equipes de estratégias de saúde da família. Então, uma coisa bem mais preventiva, né, e de maior expansão, né, para evitar que as pessoas chegassem ao hospital já doentes, é mesmo uma questão de prevenção e tal. E aí o pessoal falou que não, né, o NASP precisa de 40 horas. Eu falei, ferrou, né, o NASP precisa de 40 horas e eu não tenho 40 horas, eu tenho minhas filhas, eu tenho as aulas do BAC, eu tenho viagens de vez em quando e eu tenho meus clientes, não da NASP. O que ficou mais perto do NASF foi o NRAD, né, que era Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. E no NRAD nós trataríamos pacientes em estado grave, certo? Mas eles estariam internados em domicílio. Então, o estado deles, as doenças ou as complicações que eles tinham, né, faziam com que eles tivessem direito a uma internação em domicílio. Tá? Só que, né, eles não mais... Ai, tá dando muito pau, que saco. Eles não mais... Eles não estariam em hospital porque estariam ocupando um leito, né, desnecessariamente, um leito que poderia salvar uma vida, que chegasse ali com coisas mais urgentes, né, eles poderiam pegar infecções,
né, de uma forma mais rápida, poderiam passar também infecções para outras pessoas, né? Então a gente acabou, o Ministério da Saúde acabou criando, né, o programa que é o nosso querido, né, PID, Programa de Internação Domiciliar, né? As pessoas se internam no domicílio, recebem o máximo de cuidados possível de uma equipe de saúde multiprofissional necessariamente, tá? Uma equipe de saúde grande, com o máximo de profissionais possível, né? E aí essa pessoa, ela está no conforto da sua casa, ela está o mais próximo possível dos seres que ela ama, ela está o mais próximo possível das suas coisinhas. E as pessoas que ela ama também não estão bagunçando toda a sua vida para estarem acompanhando no hospital. Eles também estão dentro de casa, tá? Claro que não é fácil, claro que muda toda a dinâmica, mas também estão ali dentro de casa, estando próximos da própria vida. Então, uma dessas pessoas, seja familiar, amigo, vizinho ou um cuidador contratado, ele fica responsável por estar ali 24 horas por dia. E na ausência dele, alguém tem que assumir isso. E ele é que faz os curativos, né, naquelas lesões de pele, dá o banho no leito, dá os remédios e a comida na hora certa, né? Anota qualquer intercorrência, febres, faltou xixi, faltou cocô, excesso de xixi, excesso de cocô, dor, tá? Mudança, qualquer mudança na fala, no comportamento do cliente para poder passar para a equipe. E a equipe de atenção domiciliar passa pelo menos uma vez por semana na casa dessa família, né, para fazer um exame clínico rápido, né, e saber essas informações. A gente até ensinava, né, a fazer alguns registros ou em caderno ou em cartolina, o que fosse melhor para cada família, para facilitar essa comunicação da família com a equipe, tá? Então, eu acabei caindo aí de paraquedas, porque eu nunca tinha ouvido falar do programa de atenção domiciliar e nunca tinha ouvido falar de cuidados paliativos. E, coincidentemente, no nosso programa de internação domiciliar, existiam muitos pacientes em cuidados paliativos, certo? Então, como eu não estou conseguindo mexer aqui no coisa que eu ia mostrar para vocês, eu vou ler a definição de cuidados paliativos que estava no slide que eu ia mostrar, tá? Cuidados paliativos são definidos pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, né, como atenção total, ou seja, eu vejo todo do organismo, todo do corpo dele e todo da família dele, tudo que pode afetá-lo, tá? E ativa, ou seja, eu vou além do que está sendo me apresentado agora. Se eu já conheço o curso de uma doença, eu não vou esperar o paciente chegar lá. Eu vou tentar prevenir, eu vou tentar evitar, né? Com remédios, com exercícios, com conversas, com posturas na cama, com mudanças de posições, né? Eles chamam mudanças de decúbito, chamando cuidadores mais fortes, né? Batendo pé no banho no leito mais cuidadoso, ou por aí vai, mas eu vou me antecipar, né? Eu vou ver o ser humano como um todo e vou me antecipar a problemas que podem acontecer, tanto com relação à doença, quanto às condições de vida daquela família, né? O que eles conseguem comer, as condições de higiene da casa, tudo isso a gente vai dar pitaco, tá? Essa atenção total e ativa, então, ela é promovida por uma equipe multidisciplinar, tá? Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida tanto do paciente quanto de seus familiares, tá? Então, os familiares necessariamente estão incluídos e necessariamente é uma equipe multidisciplinar. Diante de uma doença crônico-degenerativa que não responde a tratamento curativo, tá? Então, é uma doença já em grau avançado. Ultimamente, os paliativistas têm lutado cada vez mais, nos diversos âmbitos, das diferentes profissões envolvidas, né, que a gente não entre só
quando acaba o tratamento curativo. Que a gente já entre no início de uma doença, né? Logo que se receba o diagnóstico de uma doença difícil, tá? Com tratamento longo ou com tratamento que causa efeitos colaterais bem ruins. Então, independente de se o tratamento do especialista, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, eles vão dar o resultado esperado, né, de sobrevivência ou não, nós entraríamos para garantir conforto, garantir qualidade de vida e garantir que aquela pessoa e seus familiares fossem vistos como um todo e não só como um tumor, por exemplo. Tá? Então, se defende cada vez mais que essa definição aqui já está atrasada e que a gente tem que correr para dizer que nós temos que começar logo. Tá? Então, saiu o diagnóstico ruim, o especialista assume e os paliativistas se juntam, trabalham em paralelo, sem se meterem aqui, mas trabalham em paralelo, garantindo, tá, essa qualidade de vida. Tá? Então, naquele momento que todo mundo dizia não há mais o que ser feito, né, não há mais o que se fazer por esse paciente, acabou, agora é esperar morrer, é só dar remédio para dor. O paliativista diz, há muito a ser feito. Há sempre o que ser feito. Tá? Então, a gente vai sempre buscar, né, melhorar a qualidade de vida da família e dos familiares. Certo? Mostrando que a pessoa é maior do que aquela doença e que ela pode sobreviver mais ou menos dias do que o médico especialista disse. Tá? Mas que ela vai viver até morrer. Que ela vai viver o melhor possível até a morte. Então, nós não somos os médicos dos pacientes terminais. Nós somos os médicos dos pacientes que estão vivendo com um diagnóstico difícil, que estão ainda fazendo um tratamento curativo ou um tratamento paliativo. Tipo, a quimioterapia agora não é mais para cura, mas é para paliar, é para cuidar, é para ajudar a manutenção, né, de uma função, por exemplo, é para não deixar o tumor crescer, né, e trazer mais problemas, mas ela não visa mais a cura. Nós estamos ali, mas principalmente envolvidos não com a quimioterapia, mas sim, né, com carinho, escuta, nutrição, emocional e física, né, e toda a questão de ver o ser humano como um todo, tá? Deixa eu continuar aqui, faz parte da mesma definição. A assistência integral em cuidados paliativos deve envolver tanto a prevenção e o alívio do sofrimento, quanto a identificação precoce, a avaliação e o tratamento da dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Tá? Então, nós estamos falando de várias dimensões de sofrimento. Por isso, uma equipe multidisciplinar para olhar essas várias dimensões. E um membro da equipe está mais treinado para olhar uma dimensão do que o outro. Mas ele vai ensinar o que ele aprendeu na faculdade dele, o que ele está aprendendo ali na vida pessoal e profissional dele, ele vai ensinar para os outros membros. Por isso, a gente tenta ter uma equipe multidisciplinar, quem sabe um dia uma equipe transdisciplinar, né? Em que um conheça o trabalho do outro sem invadir esse trabalho, mas que possa ajudar a realizar esse trabalho, principalmente nos momentos que aquele profissional está de férias, está de licença, ou não está naquela visita específica. Tá? Então, por exemplo, eu já ensinei muita gente a fazer a vitamina, o suplemento, o almoço de outras pessoas. Eu já dei muito pitaco no curativo, né? Quando tinham poucas técnicas de enfermagem, o curativo era muito amplo. Porque você vai prestando atenção, pedindo informação, lendo e aprendendo sobre o trabalho do seu colega. E você está ali para ajudar, para somar. E não para ficar paradinha dizendo que é a psicóloga que só faz a parte da psicologia, tá? As meninas diziam que eu era a pior auxiliar de teca, que elas falavam teca de enfermagem possível. Porque assim, Karina, abre aqui esse soro com essa agulha para jogar essa aguinha que vai sair na ferida.
Aí eu abria, eu tinha certeza que eu tinha aberto no lugar certo. Eu ia lá na ferida, eu jogava água, o soro, né, fisiológico na cara da enfermeira, da técnica, do paciente, de todo mundo. Mas não saía daquele furinho direto para o curativo, para a lesão que eu queria limpar. Eu não sei o que eu aprontava. Tá? Então, esse papel eu não aprendi bem, não, nos 4 anos e pouco que eu fiquei lá. Não foram suficientes, mas eu aprendi algumas outras coisas das outras áreas. Então, claro que eu tenho que tratar de sintomas físicos. Paciente com dor não consegue conversar tanto com o psicólogo, tá? Então, a dor é uma coisa que eu tenho que olhar muito, né, de perto, garantir que ela seja possível. Social barra familiar, tem gente que divide, né, esses dois. O que está rolando na comunidade, o que está rolando na família, o que está rolando de medo, de ansiedade, né? Eu estou com medo do quê? Eu estou achando que quem vai roubar meu dinheiro? Eu não estou gostando desse cuidador porque ele me trata mal. Tudo isso a gente tem que olhar, tá? Psicológico, emocional, né? E espiritual não tem a ver com religiosidade, né? Nós temos que ter todo o respeito à religiosidade do paciente. Tá? O espiritual ele seria feito pelo capelão. E tem cursos de capelania no Brasil, inclusive aqui em Brasília, tá? Mas poucas pessoas, né, fazem esse curso. O capelão é um líder espiritual que fez um curso, tá, em alguma igreja, mas ele não é um pastor ou um padre ou um membro de uma igreja específica, tá? Ele tá ali para falar de questões espirituais sem falar de uma religião específica, respeitando os valores morais religiosos do paciente. Então, acaba sobrando para o psicólogo fazer muito disso, responder muitas dessas questões, mas às vezes um técnico de enfermagem, ou um nutricionista, ou a fisioterapeuta se aproximam mais daquela família específica, por algum motivo, e eles fazem esse papel de responder as perguntas espirituais que até um ateu tem. Por que comigo? Por que agora? Quando vai ser? Como vai ser depois? O que é que tem depois daqui? Tá? Então, essas perguntas do porquê comigo, quem, né, quem explica quem está aqui e né, por que não outras pessoas, desde quando, a culpa é minha, tudo isso é espiritual. E isso traz muito sofrimento, tá? E a gente vai trabalhar com isso, com muito cuidado. Cuidados paliativos podem ser realizados em domicílio, no ambulatório, quando o paciente está bem, tá? Ele vai a outras consultas ambulatoriais, a equipe pode recebê-lo no ambulatório. Ou hospitalar, quando ele está internado no hospital. Tá? A definição proposta pelo INCA destaca, portanto, que a terapeuta paliativa, INCA é Instituto Nacional do Câncer, tá? Paliativa não tem função curativa, de prolongamento ou de abreviação da sobrevida, certo? E os pacientes devem ser tratados como pessoas e não como doenças. Tá? Então, eu acho que essa frase é bem importante. Atenção total e ativa, o organismo como um todo, ligando com sua família, né? E pessoas tratadas como pessoas, né? Não como doenças, não como partes delas. Tá? Isso, para mim, é o mais bonito, o mais desafiador, tendo em vista o nosso tipo de formação. Né? Nós não fomos formados para trabalhar em equipe multidisciplinar ainda. Né? Acho que estão começando os primeiros cursos disso, as primeiras residências multiprofissionais, né? Ainda bem. Mas nós não ouvimos falar de cuidados paliativos, nós não, muitas vezes não conhecemos os programas do SUS. O SUS é maravilhoso, tem programas maravilhosos, tem ideias assim incríveis, mas nós não conhecemos, e nós, psicólogos, e nós especificamente analistas do comportamento, temos muito onde entrar, temos muito o que fazer, temos muito a contribuir e a aprender nesses programas do SUS.
tá? Então, se a gente não conhecer, a gente não vai caçar, né? A gente não vai se infiltrar, né, nesses programas. Então, a gente tem que buscar conhecimento sobre isso, tá? Sobre cuidados paliativos, atenção domiciliar, NASF, né, Estratégia de Saúde da Família, que o Bolsonaro estava tentando dar uma barrada aí no NASF, e várias outras coisas que são do SUS, tá? São públicos, servem a qualquer tipo de pessoa, porque as premissas do SUS são equidade, né, acesso universal, tratar todo mundo da mesma maneira, humanização, cuidados paliativos tem extremamente tudo a ver com humanização, né, tratar aquele ser como um humano, como você gostaria de ser tratado, né? Então, assim, são muitos programas bem bonitos, bem interessantes, né? E a gente poderia contribuir muito no planejamento, na gestão e na atuação nesses programas, tá? Uma das figuras que eu ia mostrar para vocês é essa aqui. Deixa eu ver se eu mostrar pelo... Dá para ver. Dá para ver a figura? Dá? Não, Ana, eu não consigo, não. Não? Não. Ah, que coisa. Eu posso tentar sair 1 minuto e voltar pelo Zoom do computador para o convite? Pode sim, claro. Então tá. Não falem mal de mim. Eu vou sair daqui, então, entrar pelo Zoom do computador para tentar mostrar o que eu ainda não terminei, que eu ia terminar por coisa, mas a gente mostra algumas. Só 1 minuto. Tá certo. Realmente, né, gente, o que a Ana estava falando de cuidados paliativos, a gente não vê muito isso, nós psicólogos em faculdade, né? Eu assisti uma palestra e depois uma médica geriatra que fala muito disso, e ela tem um livro fantástico, A Morte é o Dia que Ainda Vale a Pena Viver. Né? Não sei se a Ana Cláudia Quintana, eu acho que é o nome da geriatra e paliativista também. E são coisas fantásticas, né? Que dá todo o sentido, um significado para o indivíduo, né? Que está em sofrimento. Tornar a vida dele mais digna, né? E aí fica essa reflexão, assim, porque às vezes a gente se preocupa muito com alguns aspectos, mas que não sejam muito, que não tenham consequências tão aversivas assim, né? Somos treinados para uma pessoa pega um diagnóstico terminal e a gente não tem mais nada o que fazer, é esperar a morte, né? Pelo contrário, né? O que a pessoa tem vontade de comer, onde que ela gostaria de voltar, né? Reencontrar pessoas, melhorar algumas relações, pedir desculpa para alguém, né? Então, assim, tem N coisas a serem feitas. Né? Se a gente focar só na vida, realmente a vida está se esvaindo, né? Mas se a gente focar no ser humano, o que resta em termos de dignidade e tal, são coisas fantásticas. Isso me faz até... pena, né? Pode falar, Sheila. É só uma pena, eu acho uma pena a gente ter essa disciplina de forma tão rápida na faculdade, né? Hospitalar, eu tive esse semestre, o último semestre de 2019, se eu não me engano, é Sueli, professora. Gente, que disciplina perfeita, sabe? Eu nunca nem tinha ouvido falar em tanatologia na minha vida. E assim, tudo que a gente estudou com ela em um pequeno e curto período já despertou tanta vontade, assim, e assim,
uma matéria importantíssima e a gente nem às vezes tem tanto conhecimento, né? O que de fato a gente pode, aonde a gente pode atuar nessa área dos cuidados paliativos e infelizmente a faculdade é bem relâmpago, né? Só uma pinceladinha, né? Mas a faculdade é isso mesmo, né? Depois a gente é que tem que correr atrás das informações, né? A faculdade é para passar algumas orientações. Diga, Ana Carolina. É o conhecimento geral, né? E a gente vai se aprofundando naquilo que nos interessa dentro da nossa área. Eu ia só complementar o que você estava dizendo, Virginia, sobre... Eu li esse livro também, da Ana Cláudia, é um livro fantástico. E um livro que me faz pensar muito na ACT também, né? A gente teve aí ontem a palestra da live da Mônica, falando um pouco da ACT. Me faz pensar muito numa metáfora da ACT que trabalha valores, né? Então, assim, quando pensando que um paciente em cuidados paliativos, ele recebe um diagnóstico difícil de uma doença terminal, e o quanto a gente pode fazer nesse sentido, tem uma metáfora da ACT para trabalhar isso. Será que eu estou vivendo a vida que vale a pena viver? Eu acho que é uma pergunta que quando a gente lida com a morte ou com a doença, a gente se faz com uma frequência maior. E aí essa metáfora justamente é uma metáfora simples, né? Você convida o cliente a pensar se fosse dado a você um mês de vida, o que você faria nesse um mês de vida? E com quem você faria essas coisas nesse um mês de vida? Então, acho que quando a gente recebe um diagnóstico difícil, né, que nos coloca mais próximo à morte, ou até nesse momento de pandemia, que a gente também não sabe quem vai estar vivo amanhã, né? Embora às vezes a gente vê também uma certa habituação da população, né, diante da morte, da doença, da Covid. Mas o fato é, eu não sei aí para vocês, mas eu vejo que a contaminação tem chegado cada vez mais próxima de pessoas que eu conheço. E algumas pessoas estão indo embora, outras estão se recuperando bem da doença, sem grandes complicações. Então, eu penso que sempre que a gente está em momentos assim, ou só do fato da gente imaginar, né, como a terapia de aceitação e compromisso também nos convida a pensar, se a gente está levando a vida que a gente quer viver, se a gente está de acordo com aquilo que a gente valoriza na nossa vida, só da gente pensar, será que se eu recebesse um diagnóstico assim, olha, você só tem um mês de vida, uma semana de vida, o que eu faria nesse tempo que me resta? E com quem eu faria? E quando eu começo a pensar sobre as respostas a essas perguntas, eu estou entrando em contato com aquilo que é mais importante para mim, né? Então, assim, eu acho que parte desse sofrimento aí de receber um diagnóstico como esse, ou de lidar com a morte, né? Tão perto, passa muito também por essas reflexões, né? De será que a gente levou a vida que vale a pena viver? Será que eu estou conseguindo levar, só admitir aqui a Ana Karina, só um minutinho. E será que eu estou conseguindo, né, viver de acordo com aquilo que eu valorizo? Com quem realmente é importante para mim? Professora, e como essa oportunidade que a gente tem de cumprirmos aí, vamos pensar, os rituais que cada cultura vai ter, né, de despedida, de como esse encerramento dessa etapa vai ser feito, e na pandemia a gente não tem, ela é uma nova configuração, né, isso é inexistente. As pessoas entram, às vezes, para um hospital e elas já saem, né, infelizmente, mortas, as famílias não têm essa oportunidade de se despedirem, então é um contexto bem peculiar, né? E o sofrimento, né? Não ter essa pessoa para você se despedir dela, né? Sim, isso mesmo. Ok, Ana Karina está de volta. Desculpa, gente. Meu computador tá um horror. Desculpa Tranquilo, mesmo. Ana. Ok, sem problema. Eu ouvi aí vocês falando, né, provavelmente da Covid, e
de como está sendo o processo de luto, né? O processo de morte, de velório, de luto dessas pessoas, o quanto nós psicólogos vamos precisar nos apoiar, estudar muito, mesmo coisas que não são da nossa abordagem, porque nós ainda publicamos pouco, né? Mas tentar reinterpretar isso aí e para dar conta, porque daqui a 6 meses, 1 ano, tanto profissionais de saúde quanto familiares vão estar bastante prejudicados, né? Vão estar com o que a gente chama de luto complicado, anormal, né? Porque faz parte do luto ter o ritual. Então, estamos todos ansiosos, estamos todos vivendo uma situação de incontrolabilidade, imprevisibilidade, tudo isso, né? A gente já analista do comportamento sabe que não faz bem, né? Sabe que tende a nos deixar ansiosos / deprimidos, né? Isso está sendo generalizado, então não tem muito quem apoie quem, ou existem os que estão seguindo as regras, tentando fazer certinho, ou existem os malucos que não estão vendo a gravidade do problema, a imensidade, a universalidade do problema. É uma pandemia, nenhum de nós aqui estava vivo na última pandemia, tá? Então, é a primeira vez que a gente, como ser humano, como profissional, está tendo que lidar com isso. E tem gente que não está percebendo, mas nós psicólogos vamos receber muitas pessoas com problemas derivados disso. Da ansiedade, do luto, de ter passado pelo tratamento e ter tido muito medo de morrer, né? Da perda dos empregos, da perda de amigos, né? De não conseguir voltar à mesma rotina social, familiar de antes. Né? Nós vamos ter que aprender a lidar com muita coisa, né? Quem clínica já está tendo, né? Que lidar aí, mas com o passar do tempo isso vai piorar, né? E cuidados paliativos tem tudo a ver com pandemias, né? Eles são sempre que há uma pandemia, os cuidados paliativos são invocados, certo? Porque eles vão estar ali para lembrar que aqueles seres humanos, que cada um é uma vida, que cada um é uma pessoa a ser respeitada como um todo, que cada um é o amor de alguém, cada um, né, merece ser lembrado não como estatística, tá? Mas como uma pessoa que viveu, teve sua história, sofreu aqueles problemas e deixou pessoas sofrendo, né? Então, além de tudo, nós temos esse dever como cidadãos, né, como profissionais, de lembrar que essas mortes não podem ser em vão, né, não são quaisquer mortes, são mortes dentro de uma pandemia que poderia estar melhor gerida, né, que poderia estar sendo melhor tratada. E que são 1000 pessoas por dia, tudo bem, mas uma pessoa daquelas é o 100% de alguém. Né? Uma pessoa daquelas vai trazer sofrimento por muito tempo para uma ou mais pessoas, né? Então ela não merece ser lembrada como 1% de ninguém, como, né, 0,1% das mortes do mundo, tá? E né, Sheila colocou aí, né? E além de tudo, lidar com a morte de tantas pessoas é lidar com a nossa própria finitude. Freud já dizia o quanto isso é difícil e angustiante, né? Fonte de grande angústia da gente aí. E o quanto era difícil lidar com isso, como terapeuta deveria lidar com isso. Você imagina agora numa situação em que só se ouve falar, né? E assim, eu perdi uma amiga semana passada, uma amiga do coração, super divertida, super jovem, super ativa, super tudo, e morreu. Aí você fala assim, como assim morreu? Né? Do que você está dizendo? Impossível essa pessoa morrer. E aí, nem foi de Covid, ainda por cima. Mas, de qualquer maneira, ela não pode ter os rituais de passagem dela. A gente não pôde abraçar os pais dela, nós amigos de 20 e poucos anos não pudemos estar próximos.
que ela morreu nesse contexto. Não foi de Covid, nem passou perto de ser por Covid, mas as regras estão valendo para todo mundo. Tá? Então, e aí, o que um paliativista iria fazer? Primeiro, né, com todos os pacientes, garantir o máximo de conforto possível para esses pacientes, né, garantir que eles ficassem nas melhores posições físicas possíveis, que eles se alimentassem da melhor forma possível individualmente, o que cada um deles, né, respeitaria, receberia melhor. Tentar, quando ainda é possível ter quando ainda é possível ter acompanhante, tentar que os acompanhantes troquem se eles quiserem. E claro, né, mostrar claramente as questões de biossegurança, respeitá-las, óbvio, né, mas tentar, sabendo da possibilidade alta de morte, né, no estágio que uma pessoa esteja, tentar que não vá apenas um familiar se despedir, mas que eles possam trocar, que eles possam escolher ter o direito, né, de outros familiares irem. Né, tentar conversar sobre questões espirituais com os que ainda estão contactuando, né, tentar, não dá para tocar, mas tentar com o olhar demonstrar afeto, demonstrar que se respeita aquela pessoa ainda como ser humano, apesar de estar todo mundo fugindo dela e vestindo ela com todos os capacetes e roupas protetoras possíveis, mas por trás da sua máscara tentar mostrar que você ainda vê como ser humano e ainda deseja coisas boas para ela, né? Então, o paliativismo estaria ali por uma série de questões de conforto, qualidade de vida e de viver até morrer, né? De ter essa possibilidade, né? De enxergar a morte não como uma coisa tão terrível, né? De diminuir a ansiedade, de diminuir dor, de conversar seriamente com os médicos responsáveis pela intubação e pelo banho e tudo, né? De como que isso poderia ser feito da forma mais digna e menos dolorosa possível, mesmo sabendo que aquela pessoa está em processo de morte. Tá? Então, né, desviei aqui para falar da Covid, mas porque, né, tem tudo a ver com o trabalho do paliativista. Né? Existem muito poucas equipes de cuidados paliativos no Brasil, e essas equipes precisaram ser desfeitas, né, para poder rearranjar aí tudo, né, com o susto da pandemia, mas tendo um paliativista numa equipe, ele já é capaz de chamar atenção para algumas atividades, algumas ações paliativas. O paciente não está recebendo cuidado paliativo, porque o cuidado é feito pela equipe, mas ele pode receber ações. Tá? Não é melhor dar água em tal posição, não é melhor virar a posição tal, não é melhor. Ele não pode ter um contato via vídeo, áudio com alguém de casa, né? A gente higieniza aqui o celular, eu seguro, ele não vai segurar, mas não valeria a pena, não merece, né? Essa despedida. Então, um paliativista poderia fazer essas coisas dentro de um ambiente hospitalar, tá bom? Deixa eu tentar mostrar os meus slides. Nem sei se valeu a pena, porque, para quem não estava antes, como eu achei que era pelo Instagram, eu achei, não vai precisar de slide. Aí, meia hora antes, a Virginia falou que é pelo Zoom, né? Aí eu remontei aqui, não sei se ficou muito bom não, mas, tá? De qualquer maneira, se vocês quiserem, eu posso mandar depois para vocês, só para ficar aí de lembrança e de coisas que vocês podem me perguntar qualquer dia por alguma rede social, tá? No final dos slides tem minhas redes sociais. Eu sou super aberta, podem ficar super à vontade para me perguntarem depois. Então, depois eu deixo isso aqui com a Virginia. Tá certo, Virginia? Né? Não sei se você tem contato de todo mundo que entrou, né? Mas aí você mostra para as pessoas que se interessarem. Então, tá aqui a definição que eu li já, né? Tá aqui a figurinha que eu estava tentando mostrar. É uma senhora, eu acho, fazendo 216 anos, tá? E todo mundo em volta dela super feliz, né? Ela ligada a diversos aparelhos,
tá? E todo mundo muito feliz lá cantando parabéns para ela, tipo, uau, tá vencendo, né? Vencendo a morte. Está conosco. Nós somos sortudos de termos essa senhora ainda por perto e tal. E a pergunta que fica é: a que preço? A que qualidade de vida nós queremos nos manter ou manter nossos entes queridos vivos? Tá? O que é estar vivo, na verdade? Né? Estar vivo é ter o coração batendo? Estar vivo é ter onda cerebral? Ou estar vivo é estar bem emagrecido, trancafiado num hospital, cheio de tubos por todos os meus orifícios, dependendo de cuidados constantes de pessoas que eu não conheço, podendo ver as pessoas que eu conheço vez por outra, né? Mas durar mais tempo. Então, isso é uma discussão ética, né? De valor da vida, de para quê, por quem, como estar vivo. Tá joia? Eu gosto muito dessa figurinha porque ela não mostra tristeza, mas Deus que me livre 216 anos em qualquer lugar deste mundo. Por favor! Tá certo? Então tá mostrando ali todo mundo muito alegre, mas, gente, por favor, não comigo. Tá? Então, é uma discussão que a gente precisa ter com o paciente, com o médico e com a família. Essa cirurgia é mesmo necessária? Né? Essa cirurgia agressiva que vai causar um corte tão grande, que até é ameaçadora da vida, que vai causar desconforto por tanto tempo até que o corte, né, se... Ai, meu Deus. Como é o nome? Você tem um corte, ele precisa cicatrizar, né? Ela vai ficar sem mexer, e ficando sem mexer acaba abrindo uma lesão por pressão, né? Uma úlcera ou escara. Precisa dessa cirurgia, gente, né? Precisa. Ela não queria que doasse sangue, ela sempre teve nojo, tal. Ela não queria viver com base nisso. Precisa realmente da bolsa de sangue? Será que é a família que escolhe, é o médico que escolhe ou é a paciente que escolhe? Então, nós temos muito o que discutir quando uma pessoa recebe encaminhamento para cuidados paliativos. Tá? Eu podia ficar aqui um tempão dizendo. Rapidamente, Pallium, tá? Não quer dizer gambiarra, como a gente usa no dia a dia. Faz um paliativo aí. Não, tá? Esse paliativo aqui é dos mais cuidadosos possíveis. Pallium aqui quer dizer proteção, cuidado, tá? Mas também quer dizer não à obstinação terapêutica ou ao tratamento fútil. Não a ficar fazendo quimioterapias, radioterapias que vão causar dor, que queimar pele, que vão levar a ânsia de vômito, a falta de alimentação, só porque o médico quer provar que vai dar conta de fazer aquela vida durar mais. Tá? Então, eu vou fazer um tratamento desde que ele possa regenerar a função, desde que ele possa trazer melhoras, e não porque a pessoa durar um mês a mais com aquilo, né? Às custas de muito sofrimento. Então, a gente busca alívio dos sintomas físicos, dor, ulceração, alimentação, e alívio dos sintomas emocionais. O cuidado humanizado inclui a escuta, o toque, a atenção, o acolhimento do sofrimento do próximo e o estar com o outro. Tá? Nem sempre pode tocar, nem sempre a escuta. Diferença, tá? Na respiração, né, da pessoa, em tudo. Continuando aí, é uma ajuda à família, tá? Quanto à aceitação da morte,
a receber apoio, a construir junto com essa família. E esse é um processo, às vezes, muito difícil, pesaroso para a equipe, mas também, putz, de grande crescimento para a equipe, de grande, sabe, muito reforçador para a equipe, quando a gente percebe que conseguiu construir relações de autoajuda e crescimento numa família. A gente não atua apenas com o paciente. O paciente morreu e a família vai continuar bem melhor do que estava. Tá? E era até uma preocupação do paciente. Né? Às vezes, quando essas relações melhoram, o paciente se sente pronto para morrer. Manter qualidade e sentido de vida. Tá? E é indispensável existir assistência em qualquer dos momentos. Tá? Então, só pleonasmo, e só repetindo. Assistência pode e deve ser prestada em qualquer fase da doença. A gente busca minimizar os efeitos da incapacidade da doença. E aí uma frase, não sei se todas conhecem a Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma geriatra com mestrado em psicologia, jovem, de São Paulo, que está na luta aberta para, né, falar sobre cuidados paliativos. A gente está crescendo tanto como área no Brasil, muito pelas palestras dela, pela luta dela, né, com pacientes lá no HC de São Paulo e na Casa do Cuidar. Tá? Então, procurem. Tem um livro, né? Primeiro tinha um TED, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Isso virou um livro. E agora ela lançou um segundo livro, Histórias Lindas de Se Viver, uma coisa assim, tá? Mas procurem. Mesmo quem não atende, mesmo quem não quiser ser paliativista, é bom pra gente e é bom para os nossos clientes em consultório muitas vezes. Olha, assiste tal TED, assiste essa entrevista de 3 minutos da Ana Cláudia Quintana Arantes, porque ela fala umas coisas que são lapadas, assim, sobre sentido de vida, sobre amor, sobre mudança. Então, ela sabe falar muito bem, né? Vale a pena mostrar para os nossos clientes, mesmo que não estejam com nenhuma doença ameaçando a vida, mesmo que seja outra queixa, tá? Sugiro fortemente que procurem pelo nome dela e assistam a tudo que puderem dela. Tá? E essa frase é maravilhosa. Eu não estou aqui para o paciente morrer bem. Eu estou aqui para, na medida do possível, entendendo as contingências ambientais, fazer com que ele viva até morrer. Tá? E outra coisa dela que eu acho linda é doença versus sofrimento. É claro que o paciente está doente. Tá? Não vamos discutir o óbvio. Tá? Mas ela vai dizer, o sofrimento é uma música única que sai, que começa a tocar quando você adoece. Você vai dar uma versão nova do que é ter Alzheimer. É o seu jeito de ter câncer. A nossa história é só nossa. Tá? Então ela fala, ser médica é fácil. Tem uns exames, tem experiência, tem a descrição nos livros. O difícil é ser psicólogo. E ela fala isso mais de uma vez. Tá? Porque o psicólogo vai lidar com essa história. O médico não. O médico vai falar, tem uma lesão aqui, e essa lesão aqui significa câncer. De tantos metros, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o protocolo é tal. Um senhor sai dali morrendo de chorar, outro senhor sai dali sem ter entendido nada, outro senhor sai dali em negação, outro senhor sai dali rindo porque passou da hora, outro senhor sai dali, então vamos tratar. Tá? E é com isso que a equipe vai lidar, com essa amplitude, né, de sentimentos e de possibilidade de adesão a tratamento e de como lidar com família e tudo mais. O médico não. O médico vai falar de tamanhos, né, e possibilidade de tratamento. Eu acho essa frase dela incrível. Rapidamente, tá? Porque eu acho que né, o horário avançou. Eu vou falar isso rapidamente. Como eu disse, eu fico super à disposição nas redes sociais, tá? Mas em que a análise do comportamento em si me ajudou lá?
né? Eu fiquei muito desesperada, achando que não sabia fazer nada. Que eu nunca tinha estudado nada daquilo. E que eu era um embuste, que eu estava ali, era, né, atrapalhando. Que tinha que colocar alguém que soubesse aquilo. E aí um dia, chorando muito, dirigindo, voltando para casa, veio assim, né? Tipo, paciência, né? Tu não fiquei batendo no peito dizendo que a análise do comportamento, que a análise do comportamento é o máximo, que onde tem ser humano, onde tem organismo se comportando, então tem trabalho para analista do comportamento. Aí agora mudou. Agora não, agora você está indo para casa, né, derrotada. É muito cara de pau, né? Você vai lá buscar entender as contingências históricas e atuais, do mesmo jeito que você faz isso em outras áreas. Pode ser um pouquinho mais complexo, pode depender da ajuda de outros profissionais da equipe, pode ter termos que você não entenda, que você vai ter que perguntar a alguém, buscar no dicionário. Ok, mas são contingências. Você tem treino para isso. Beleza. Respeito às diferenças individuais, tanto da equipe, quanto dos cuidadores, quanto dos pacientes. E ensinar isso para a equipe foi a parte mais difícil de todo o trabalho durante 4 anos, acreditem. Gente, vamos respeitar as diferenças, tá? Observar, avaliar cuidadosamente a linha de base, o nível operante, onde é que a gente está entrando, o que essas pessoas dessa casa já sabem fazer, o que elas não sabem, o que elas vão precisar, como é que a gente vai trabalhar com isso, tá? Eu dei aula mesmo com PowerPoint para o pessoal da equipe, eram 13, 14 pessoas, tá? Sobre os conceitos de modelagem, modelação e comportamento governado por regras. Estava tendo muita briga, muito conflito entre equipe e pacientes, famílias. Tá? Isso estava tomando um tempo precioso do nosso trabalho, que eram plantões de 12 horas, e isso estava enchendo o saco, dividindo a equipe, cheio de mimimi para cá e para lá, entendeu? Tava um climão, tava um saco. Então, eu fui lá, falei que a gente poderia trabalhar de outras maneiras, dividindo em etapas o processo, respeitando a linha de base, respeitando diferenças individuais, ajudando pouco a pouco, porque ia demorar no início e depois ia acelerar, ia transformar o trabalho em uma coisa bem mais feita, que seria bom para todos os envolvidos, inclusive nós. Sofri certa resistência, mas insisti, recebi o apoio de algumas pessoas e aí então nós fomos lá, né? Por exemplo, sair mais cedo do que o normal para passar na casa de um paciente e ensinar a filha a dar o banho no leito direito, né? Porque o pênis estava ficando mal lavado e aquilo podia gerar feridas e mau cheiro e tal, né? Primeiro, a filha nunca tinha lavado um pênis antes. Tá? Segundo, nunca numa ordem determinada. Tem que ser isso primeiro, aquilo depois seca, depois é que molha de novo em outro lugar e não sei o quê. Terceiro, era o pênis do pai dela. Um pai rígido, a quem ela nunca tinha visto nem de toalha. Imagina agora, né? Ele ter que ficar pelado e ela ter que tocar. Tá? E era diferente do dela, certo? Do que ela tem que fazer com a própria limpeza. Então, ali foi feita modelagem, ali foi feita modelação e foram dadas regras. A equipe trabalhava muito com regras e eu tive que explicar que as regras nem sempre são bem entendidas, né? Existem regras que são precisas, regras imprecisas, regras completas versus incompletas. Às vezes a equipe falava um termo técnico e achava que aquilo estava super claro e ia-se embora e eu ficava para trás para explicar o que era o termo para a senhorinha que ia acompanhar o marido, que estava mega assustada, que não tinha entendido porcaria nenhuma. Então, eu tive que explicar, né, para a equipe que não é simplesmente dar a regra e achar que estava ok, né, que essa regra tinha que estar clara. A questão do controle e do contra-controle, né,
Se você entra pisando muito o pé, querendo bancar muito fodão, né, sendo o rei da casa dos outros, algumas das pessoas ali podem não gostar. E podem não te respeitar, podem te, né, enfrentar, podem, né, começar a bagunçar o seu trabalho, tá? Análise comportamental clínica, por que eu ainda a defendo, né? Apesar de eu mesma não publicar muito nela com relação a cuidados paliativos, eu tô com essa dívida. Nós temos um robusto arcabouço teórico e técnico, diversos trabalhos em diferentes áreas. Precisamos de mais publicação sobre luto, cuidados paliativos e atenção domiciliar. Nós atendemos a diferentes tipos de queixa e sempre usamos a mesma ferramenta. Então, se eu me treinar em análise funcional cada vez mais, eu vou ser melhor em qualquer contexto que eu vá. Claro que existem especificidades desses contextos, mas o meu treino tem que ser sempre em análise funcional. Tá? Buscamos sempre implementação de repertório comportamental e as queixas dos nossos clientes lá no consultório muitas vezes envolvem perdas. Podem não ser perda de vida ou perda de saúde, né? Mas podem ser rompimentos de relacionamentos amorosos, perda de emprego, mudança de país, término da faculdade e por aí vai. Certo? Então, por mais que eu nunca tenha atendido alguém enlutado, eu já atendi alguém que perdeu um namoro, não é a mesma coisa, mas a pessoa pode ter sofrido de forma muito semelhante. E eu tenho uma bagagem, então, para lidar com essa pessoa nova que está chegando. Tá? É só eu tentar buscar semelhanças entre contingências. Ok? Esse texto Oliveira 2014 é uma monografia de conclusão de curso, eu acho, que é de uma analista do comportamento, tá? Que fala de luto na análise do comportamento. Tá? Ela é sempre citada. A gente vai entender isso tudo, vale muito porque vocês estavam falando sobre Covid quando eu voltei, né? Morte é um evento natural, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Falar sobre morte pode causar estranhamento, repulso e desconforto. Modifica o ambiente, obviamente, alguém se vai, esse ambiente se modifica. Tá? Seus efeitos dependem das contingências que estavam em vigor no momento da morte e das que envolviam a pessoa que morreu. Tá? Então, por isso, as mortes durante a Covid são diferentes das mortes em outros momentos. Tá? Ambiente, pessoas envolvidas, condições em que a morte ocorre, expectativas em relação à morte, aquela em específico e a morte em geral, forma como é veiculada, preceitos de uma religião, família ou pessoa, etc. Então, a gente está falando sempre de 3 níveis de variação e seleção, né? E deixando a cultura com um papel muito importante aí. Tá? Tem essa frase da Oliveira, que eu acho extremamente importante, muito bonita, né? A gente foge do tema morte. Por isso é tão difícil quando perde alguém, por isso é tão duvidoso se leva a criança para o velório ou se não leva, fica inventando história para criança. E é por isso que Covid está mexendo tanto com tanta gente, tá? Mas se a gente começar a falar mais sobre morte, vai ser melhor para todo mundo. Não só agora, mas para depois. A partir do momento que reflexões sobre a morte estão presentes no repertório de um indivíduo, é mais provável que ele se exponha às contingências aversivas que envolvem perdas e consiga lidar melhor com elas. O sofrimento é inevitável, mas uma mudança no controle de estímulos, ou seja, naquilo que eu presto atenção, naquilo que eu remoo, naquilo que eu fico pensando, falando sobre, pode facilitar a vivência de uma grande dor. Certo? Eu sempre termino as palestras com isso aqui, né? Eu acho muito paliativista, tá? Um dia a morte vai nos pegar, não adianta, mas que ela nos pegue vivos e não, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando ela chegar. Tá bom? Tem aí o meu e-mail e eu tô aprendendo muito, dá até calafrio, dá até calor, mas estou aprendendo a fazer propaganda, não é fácil, tá? Então aqui tem meu Instagram,
no Instagram do Cantos Multiprofissional, que é um projeto, né, de construir um lugar em que vários profissionais possam atender, que a gente possa trabalhar de forma multidisciplinar, que seja de acesso mais barato para as pessoas. Então, aqui embaixo tem as fotos dos livros, que a Virgínia falou mais embaixo. Aqui são minhas trigêmeas, tá? Com as blusas que a gente vende. A gente vende 4 tipos de blusa, né? Essa aí com a frase da FAP, uma frase que está fazendo muito sentido agora, né? Tenha consciência do que está passando, não exagere, não foque horrores em notícias, porque você vai pirar, mas tenha consciência. Tenha coragem para continuar fazendo suas coisas, para continuar se cuidando, né? Continuar vivendo, porque isso vai passar. E tenha amor por você e pelos outros para transformar esse mundo num mundo melhor pós-pandemia. Tá? E aqui, para quem se interessa para falar melhor sobre a morte e o luto em tempos de Covid, a gente vai fazer um curso. Quem está organizando é o Felipe Arteaga, lá pelo pessoal do Instituto Conhecer, de Rondônia. Tá? No meu Instagram tem propaganda, tem essa aqui. E quem tiver inscrito e seguir as páginas, aí isso vai ser pelo Comporte-se, né? Todo mundo conhece aquele site, né? Com textos de análise de comportamento. E aí o Comporte-se, então, vai sortear para os inscritos esse último livro que eu publiquei, tá? Que fala de trabalho de diferentes profissionais em diferentes áreas. Então, tem artigos, né, capítulos de psicólogos, analistas do comportamento, não analistas, de médicos, de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, outras pessoas, né, outras pessoas que trabalham em outras áreas. Então tem estudos sobre luto, sobre cuidados paliativos, atenção domiciliar, NASF, tá? Tem uns textos que são bem legais aí. Tudo bem? Eu peço desculpas pela enrolação com os slides que eu fiz em cima da hora por não ter me tocado antes. Posso mandar para vocês. De novo, ficam os meus contatos aí, tá? E vocês podem entrar em contato a hora que quiserem. E estou à disposição agora também, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta. Então, a gente abre, né, para as perguntas. Alguém se inicia? Eu gostaria, Ana, de te agradecer imensamente, né? Eu sempre que posso te ouço, né? E já te conheço. Não tenho medo de falar as datas, né? Eu fui para Brasília em 96, né? E aí, desde lá já tem. E sempre te acompanho assim e fico fascinada com as coisas novas que você traz, as grandes reflexões, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Fico feliz de ouvir isso de você. Fico bem honrada. Eu não sei se você viu, tinha uma pessoa de Fortaleza, Sânia Virgínia, dizendo que estudou alguns de seus livros na faculdade e vê-la aqui nessa humildade só reforça como ela é sua fã. Gratidão pela oportunidade. Né? Que gracinha! E algumas pessoas colocaram, né, te agradecendo pela excelente palestra. Né? Gratidão, Eu que agradeço, foi ótimo. É bom demais ouvir essas coisas ao final. A gente vai dormir tão feliz, quase que não dorme. Sim, os reforçadores, né, essenciais. A gente vai toda assim, né? Acho que eu vou arrumar meu quarto agora. Uhum. Uma coisa muito interessante mesmo, Ana, e que às vezes a gente
pela quantidade de tarefas, a gente acaba caindo no automatismo, né? No hábito diário. Acordar, trabalhar, volta para casa, toma banho, come alguma coisa, dorme e no outro dia a mesma coisa e tal. Que vida, né? Isso é vida, né? O que é viver, né? E acho que essas reflexões, né, que você coloca, assim, e que os cuidados paliativos, né, a teoria, a Ana Cláudia fala muito disso, assim, é muito interessante, porque de repente a gente já está, é aquele ditado, né, de repente a gente já está morto, só esqueceu de cair, né? Sim. É trágico, é triste, mas é a realidade, né? Então, assim, Demais. o que a gente realmente está fazendo com a vida, né? Em termos de reforçadores, de viver com uma dignidade. É o que você começou a dizer, né? De repente, trabalhar menos, mas para estar mais próximo das pessoas que eu gosto, né? De ver crescer, de poder estar junto, né? Fugir desse capitalismo, dessa tenta dinheiro, né? E eu acho muito interessante isso, porque acho que a morte, ela traz muito isso, mas só que a gente tenta adiar isso o máximo possível e pensa que a gente vai viver eternamente, né? Só diante de uma doença ou de um diagnóstico assim que impacta, né? Mas se não tiver, a maioria das pessoas acham que vai continuar vivendo eternamente, né? Não se o que programa. quando se aposentar vai fazer tal viagem. Exatamente. Quando o filho casar, vai ter liberdade para fazer tal coisa. Uhum. Né? E às vezes não chega nem a aposentar, né? Não. Exatamente. Né? Então, assim, a questão é muito ACT, é muito DBT, né? Muito FAP, né? Ou seja, Sim, terapia contextual aí dizendo, olha, viva de acordo com seus valores, tenha um sentido de vida, né? Tem um farol aí, um guia, e vá, tendo ou não tendo uma doença, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo ainda se formado, tendo ou não tendo ainda se casado, tendo ou não tendo ainda... Vá indo, vá produzindo reforçadores e vá na direção dos seus valores, apesar das dificuldades, porque elas existem, são muitas. Mas não espere uma dificuldade tão grande, um susto tão grande, para aí sim você se tocar que existe um valor. Aí sim você se tocar que você estava vivendo de acordo com as regras dos outros e não com as suas regras. Né? Tente estar atento ao que é seu e ao que é dos outros, para você viver bem, porque você não sabe até quando você vai viver. Exatamente. Você não sabe. Né? Então, acho que essas terapias, quando estão incentivando que a pessoa descubra, né, o seu valor, que ela construa o seu valor, o seu sentido de vida, tem muito a ver com isso, né? Não espere uma morte de alguém querido, ou não espere que você tenha um diagnóstico difícil. Tente viver, apesar das dificuldades, né? E apesar da imprevisibilidade. Certo. Apareceu uma pergunta aqui da Tâmila, onde ela coloca a seguinte questão. Os cuidados paliativos também podem estar no nível primário, na prevenção? Sim, se você está trabalhando ali com o indivíduo como um todo, né? E tentando entender como é que a situação daquela família, daquela comunidade, né, tá ocasionando algum tipo de doenças que se repetem. Então, você pode ali meio que fazer uma consultoria aos outros profissionais, matriciar
esses outros profissionais, né? Dar aulas, ensiná-los a lidar com isso, conversar com alguns membros da comunidade, tá? Numa questão de prevenção, de psicoeducação, tá? De respeito, de treinamento, né? Para que todos sejam cuidadores e tal, né? Mas o trabalho em si é feito com uma pessoa que já está, né, com algum diagnóstico difícil. Eu posso abrir o meu trabalho para prevenir essas coisas quando eu vejo que em determinado lugar está acontecendo demais, né? Que dali está saindo muita gente com algum tipo de dificuldade ou doença, o que está acontecendo ali. Então, seria muito bom que eu pudesse ter equipes suficientes, né? Pernas suficientes para fazer isso. Mas a definição de cuidados paliativos em si existem pessoas em sofrimento, precisando de amparo, né? Como numa pandemia, existem muitas, e você vai tentar atuar, né? Junto com a vigilância sanitária, junto com outros médicos, outros profissionais, né? Defendendo a vida daquelas pessoas que estão com problemas, né? De saúde. Não estaria muito no nível primário, estaria, né, mais para o nível avançado. Mas se a gente pudesse trabalhar em rede, seria um sonho. Eu quero falar, pode? Sim, A Sheila é sim. falante. Pode falar. Eu tenho que tietar, viu? Dá licença. A Virgínia e a Carol são minhas professoras. Eu falei ontem para a Mônica, eu também encerrei meu curso de psicologia e falei sobre o luto materno, né? Sobre a esquiva experiencial no luto materno. E eu usei a Daphne, né, a Oliveira também, foi a terapia do luto, foi muito legal. E usei bastante seu livro, foi uma fonte, né, da sua organização, da formulação de casos. E eu estava comentando com elas, você deu uma saidinha, que é pena que a faculdade tem essa função mesmo, né, de dar essa pincelada nessas áreas tão importantes, né? No caso, eu tive a experiência da psicologia hospitalar, um semestre finalizou em dezembro ali, e logo no início de janeiro eu tive uma experiência pessoal de acompanhar os últimos dias, né, de uma familiar muito querida, uma irmã da minha mãe, e pude viver assim, né, como familiar e como uma aluna também, né, de final de curso, e pude ver a atuação dos profissionais, muito interessante, médicos, assim, extremamente sensíveis, né, e dedicados naquele momento, de dizer, não deixa sofrer no UTI, não, vamos fazer aqui um espaço para que ela continue vivendo do lado da família. Isso foi muito importante para nós. Foi, assim, um momento que reuniu, eu pude presenciar as despedidas, tudo que você falou, e eu fiz um pouco desse suporte na ajuda das filhas, né? Porque elas são adultas, mas acabou que nesse momento, né? Ela foi para um quarto e ficou até o final. E a sensibilidade dos enfermeiros que faz esse papel mesmo, né? Como você diz, de consolar através de uma palavra ou outra, independente de religião. E realmente foi uma coisa que me ajudou muito, inclusive, a escolher o meu tema de trabalhar o luto com a minha cliente de terapia de luto, a mãe, um luto materno. Então, eu sou assim, te acompanho no IBAC, sou super tiete, tudo que vocês fazem. Eu tô apaixonada. E se eu criar coragem, eu vou aprofundar, porque é difícil. Meus limites pessoais são grandes, nossos, né? Mas eu tô muito feliz. Tem muita coisa para aprofundar, mas é muito lindo, é muito apaixonante. Nossa, a gente se sente muito útil. Eu quero muito agradecer. Eu acho que tem outra coisa aqui para aprofundar. Nossa. Aqui, ó. A pessoa que sabe fazer propaganda estava tremendo tanto para fazer propaganda que parou pela metade. Continua, por favor. Tem esse textinho que eu escrevi, né? Se vocês clicarem no link, vai levar lá.
Então, tem essa definição e tal, fala um pouco de Covid, né? E no blog do INPA. E o INPA, a gente ofereceu um curso de 4 dias, já acabaram, mas as aulas estão gravadas e você pode comprar o curso para assistir, tá? De cuidados paliativos, lá pelo site do INPA. Pelo blog e tal. Tem um telefone, né? Você conversa com o pessoal. Então tem o texto aí e tem o curso, né? É um pouquinho dos cuidados paliativos ligado com luto, com análise de comportamento, né? Então dá uma aprofundada no que a gente falou aqui hoje, né? E pode te motivar a aprofundar mais. Né? Então esse curso já está gravado e aí você pode ver no tempo que você quiser, né? Não sei se eles te dão um mês, mas você pode dividir as aulas no tempo que você quiser e tal. E eles te dão um certificado de 20 horas. E esse curso vai acontecer ainda, né? Vai ser online. E também tem certificado e tal, mas a gente vai falar mais, não tem como não falar de cuidados paliativos nele, né? Mas vai só pincelar e vai falar de morte e luto. Tá? Porque eu acho que é um tema... E eu não me digo uma especialista, tá? Eu acho que é um tema que a gente tem que se especializar, que a gente tem que correr atrás. Aí, porque é um tema que vai vir com tudo, né? Vai ser uma demanda que vai vir com tudo em cima da gente. As profissionais de saúde estão tendo crises de ansiedade e depressão terríveis, as famílias também, as famílias enlutadas estão sem onde, né, a quem pedir ajuda, né, e uma hora isso vai chegar até nós. Ainda bem que existem nós, mas nós temos que nos preparar, né, para ajudar essas pessoas. Okay. Mais alguma coisa, meninas? Parece que não, né? Então, Ana, eu gostaria, em nome do Instituto, né, de Psicologia Comportamental, te agradecer imensamente pela Eu que agradeço, meu bem. E com certeza a gente vai estreitar essas parcerias, tá? Porque você tem muito conhecimento para dividir e a gente quer, com o Instituto, ampliar esse espaço, né, para divulgação de conhecimento. Então, com certeza, a gente te procurará em outras situações, viu? No que eu puder ajudar. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Eu adoro falar, né? E ficar trancada em casa, só falando com criança. Você nem se percebeu que eu estava maquiada, né? Só posso falar agora em live se eu for maquiada. Por isso que não deu para fazer os slides. Porque as gêmeas tiveram que me maquiar. Eu com medo de chegar aqui toda cheia de preto para tudo que é lado, até que Deus. São excelentes maquiadoras. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, ai meu Deus, vamos ver. Eu estou às ordens, tanto para continuar falando sobre isso aqui, né, nas redes sociais, quem quiser, quanto para um novo convite. E vou torcer muito pelo sucesso de vocês aí, tá? Sheila, bem-vinda, então, ao mundo dos psicólogos. Espero que você consiga fazer um trabalho bem legal aí, tá? Que Nossa, consiga somar forças. Assim, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Ana. Quer colocar alguma coisa, Carol? Eu só queria também agradecer, né, mais uma vez por essa live fantástica. Eu já tinha escutado você falando um pouco desse tema no grupo Interação. E, assim, sempre que eu escuto você falando sobre isso, me emociona muito, né, pelo modo como você passa, porque são reflexões, assim, que, de alguma forma, eu sempre tenho feito também na minha vida, muito por tentar viver de acordo com os meus valores, né? Nem sempre é fácil a gente andar em direção àquilo que a gente valoriza, que a gente, as pessoas que a gente ama, né? Porque às vezes o dia a dia vai passando por cima de tantas coisas
Então, são reflexões que eu sempre faço na minha vida, por tentar vivenciar muito esse trabalho que eu também desenvolvo nas contextuais. E toda vez que eu te vejo falar disso, eu sempre me emociono bastante. Então, queria realmente agradecer pela forma como você passou, por você ter aceito o nosso convite, né? E muito obrigada mesmo. Espero que você esteja conosco em outras oportunidades. Estarei. Eu que agradeço. Para mim é um prazer. E eu sou apaixonada pelo tema, então, né? Eu tenho medo de ficar repetitivo demais, porque aí eu fico empolgada querendo contar tudo. Obrigada, Ana. Obrigada, meninos. Boa noite. Boa noite. Bom resto de semana aí. Obrigada. Aí eu te mando, Virgínia, os slides. Ok. Tá bom? Tá bom. Se você quiser Aguardo. passar para o pessoal. Sim. Tá bom. Obrigada. Um Viu? beijo, então. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que assistiu até essa hora, né? Obrigadão.